Em primeiro lugar, eu estou primeiro feliz por te ver, né? E impactado com tudo que estou assistindo, né? E agradeço por esse convite. Eu me chamo Ivamar dos Santos, sou ator, tenho um coletivo chamado Coletivo Amazonizando. Esse coletivo ele traz um pouco a cultura dos quilombos do estado do Amapá e discute as questões ambientais da região. Vamos estar na Bienal, agora participando, e eu trago essa discussão do meio ambiente de uma forma mais afetiva, que é através do encanto dos 40 tambores. Eu fiquei muito impactado logo no começo, né, quando a gente vai discutir direitos humanos, né, o quanto isso é importante para cada um de nós, né, o quanto isso a gente não consegue perceber o quanto que é importante a questão da escuta. Esses dias mesmo, eu estava no Núcleo de Direitos Humanos aqui, fazendo uma visita, e vendo a questão da escuta de uma senhora de 70 anos que tinha perdido os filhos e tal, e não tinha moradia, e estavam querendo mandar embora, e a gente começa a observar a negligência na área de direitos humanos com essas pessoas, né? Aí vem me impacta muito mais quando eu moro no Amapá, né? Eu trabalho no Amapá há um bom tempo, e a questão dos garimpos, né? É algo que eu venho estudando, inclusive fui fazer um trabalho junto aos garimpos de lá. E a gente vê o quanto que essas mineradoras, elas exploram, quando saem, o que elas deixam. Tem um município chamado Serra do Navio. A mineradora passou e depois que ela sai, ela deixa aquela destruição total. Vou aqui para Maceió, outro impacto, né, muito sério. Meu querido foi para Macapá, sentiu o impacto das queimadas. E o que é a Brumadinho? O que é Brumadinho? O que é essa negligência do Estado e nós aqui impactados com tal violência e descaso com relação da pessoa? Eu, na verdade, estou muito impactado com o filme, muito bem produzido, imagem perfeita, sabe? Acho que os depoimentos, eles vão dentro, eles não ficam, eles vão dentro, eles atingem cada um de nós, eles impactam. Gente, hoje mesmo eu estava falando, o pessoal discutindo como é que vai fazer com essas fragmentações das organizações e não sei o que, e a gente consegue ficar cego porque cada um vem com uma régua e com a sua medida, e a gente não consegue discutir dentro dos nossos movimentos sociais. Vivemos várias décadas, eu gosto de falar das décadas que eu vivi. E uma das décadas, que essa para mim é a década mais difícil, onde todas as organizações estão levantando a mão, LGBT, quem é mais, questão indígena, todos os movimentos estão. E a gente não está se percebendo que nós estamos indo para um apito de cachorro, sendo enganado, né? Um apito de cachorro. Eu estendo aqui a minha pergunta aos dois cinegrafistas aqui, os dois artistas maravilhosos, né?
Como é que foi para vocês esse impacto e essa escuta, né? Essa escuta desse sentir, desse lugar. Vou começar aqui falando da história real de como é que começou esse filme. Tem uma ONG que nem existe mais, mas na época estava fazendo uma arrecadação de donativos para Mariana, isso há 10 anos atrás, 5 de novembro, né? Há 10 anos atrás, 5 de novembro é meu aniversário. Então, primeiro que a tragédia aconteceu, né? O crime ambiental, né? Aconteceu no dia do meu aniversário. E então esse grupo de amigos estava se mobilizando através de uma instituição para entregar donativos para Mariana. E assim foi feito. Foi feito até um show no Circo Voador, no Rio de Janeiro, com a presença da Milton de Holanda, etc. E a gente arrecadou milhares de reais. E eu fui na missão de documentar essa entrega de uma forma institucional para a ONG que organizou isso, mas também com a missão de investigar o que estava acontecendo de verdade. Então, a minha missão, entre aspas, era documentar essa entrega desses donativos. E assim eu fui com um cinegrafista francês, que foi de forma voluntária. Todos fomos de forma voluntária, tá, gente? Não teve uma ajuda de custo para botar gasolina e mais nada. E com uma repórter investigativa que fez uma matéria junto com a gente nessa época, 10 anos atrás, coisas de poucos dias depois da tragédia. E aí fizemos uma primeira rodada de uma reportagem que rodou o mundo, que essa jornalista fez. Esse francês também ajudou a replicar essa matéria e foram usadas as imagens que eu fiz, as imagens, as fotografias nessa reportagem. Mas eu fiquei tão impactado com a escuta do que eu ouvi, né, que eu falei, pô, isso aqui é muito maior do que somente uma contrapartida para... Porque assim, vamos supor, a gente arrecadou 100 mil reais em donativos, a gente precisava dar uma contrapartida para as pessoas. Olha, essa entrega aconteceu, gente, olha só, é isso que está acontecendo. Então, primeiramente eu fui para isso, mas o que eu vi era uma coisa muito mais grave do que estava acontecendo. Só que, como eu comentei aqui, não tinha recurso nenhum para fazer o filme. Foi uma coisa assim, cara, montou uma equipe de 3 pessoas de um dia para o outro e a gente foi e assim foi. E aí, depois de um tempo, digamos que ficou só a vontade de fazer alguma coisa maior, mas o processo do dia a dia, falta de recurso, outros trabalhos a gente precisa, né, com certeza pagar boleto e aluguel e etc. para sobreviver. Nesse meio, pouco tempo, quer dizer, poucos anos depois, teve um período que eu não lembro exatamente quanto tempo, teve a tragédia de Brumadinho. E aí foi quando eu me conectei, né, com o Marcelo Caldas e falei, cara, teve outra tragédia muito próxima, ainda mais grave, porque não sei nem dizer qual que é mais grave, né, mas morreram muitas pessoas, né, em Brumadinho, foi uma coisa muito grave. Mariana teve menos mortes, mas matou um rio, que é um dos rios mais importantes da região, né, mas não teve tantas vidas, né, pessoas realmente que morreram de fato. Tiveram também mortes, eu não sei se foram 7, 8, 10, não lembro. Mas Brumadinho foi uma coisa assim... Gente, como é que um desastre, que foi o segundo maior desastre industrial do século, poucos anos depois tem uma tragédia ainda maior, pela mesma empresa. Como que isso acontece num país que é uma das 10 maiores economias do mundo? Para mim isso foi um absurdo muito grande. Aí eu me reunindo com o Marcelo, cara, vamos lá, cara, vamos entender o que está acontecendo. A gente não pode ficar vendo na TV e não fazer nada. E assim foi, e aí o Marcelo foi comigo fomos juntos, né, para de novo documentar o que estava acontecendo em Brumadinho, e novamente o que a gente viu, né, foi que era uma coisa muito complexa. Vou deixar um pouco o Marcelo contar a visão dele, e aí vou voltar, assim, resumindo direto ao ponto, qual que é o grande problema que, no meu entendimento, que a gente está vivendo. Primeiro é a vontade, né? A gente tinha uma amiga em comum, que é a advogada popular, que está no filme também, que é a Clara. E aí eu ouço, a gente conversa, né? Ele fala, tem essas imagens, e aí a gente vai para Minas, eu vou para Minas, conheço a pessoa, ela começa a falar dos absurdos, porque a gente não chega para gente,
né? Não chega, chega pontualmente, não chega para quem está no Rio, chega o grande acidente. Mas a nossa vida, o cotidiano da nossa vida, arrasta isso para nada depois, né? Então não chega para quem, não chega nem, não continua, não tem continuidade nem para quem mora, muitas vezes, em Minas, né? Que está ali próximo de tudo isso. E aí a gente vai ficando meio horrorizado, assim, como cidadão, como pessoa, como assim, como isso tudo acontece e nada acontece. E aí a gente juntou e falou, vamos registrar, porque o material que o Bretas tinha era muito rico, né? É até feio falar isso, né? O material, era um material de momento, ali era um material que é isso, ou você tinha naquele momento, ou você não teria esse material. E aí vamos pegar e vamos contar também um pouco dessa história, que é o que a gente faz, também por esse viés de por que acontece isso, um pouco desse viés também econômico, que é o que se diz, né? O que se minera porque se vai trazer desenvolvimento, né? Desde sempre se faz mineração porque vai se desenvolver aquele local, vai se desenvolver aquele povo, e como é dito aí, não existe esse histórico. Não existe nenhum lugar pós-mineração que é rico, que é próspero. Não existe isso. Então, por que se minera? Por que se faz isso de uma forma tão... Assim, não se deixa a riqueza para o país, né? Como fica alguma coisa de óleo, também de petróleo, que a gente tem hoje, né, em outros lugares. E aí você vai começar a cutucar aquilo. E a gente começou para poder fazer 3 diárias, né? A gente até era uma loucura, que depois o Bretas ainda tinha que viajar para outro trabalho. E como você falou, o olhar, as pessoas falando, né? O que a gente tem aqui é um pedaço da história que a gente teve que fazer para um filme. Esse filme também, ele vira uma série porque é muito conteúdo, né? Também de 6 episódios. E são as pessoas que vão falando, cara, eu não posso deixar isso. Aí de um depoimento para o outro, né? O documentário tem muito isso. O Coutinho falava, né? O documentário são as pessoas falando. Não é sobre a tua ideia do que você quer contar. Então a gente era realmente atravessado por aquela história das pessoas falando. E cada vez que você ouvia, eram mais coisas absurdas, né? De pessoas que a gente tem, pessoas do Ministério Público, tem pessoas de várias entidades importantes. Aquele professor que aparece ali da UF de Minas é um cara super conhecido que foi um cara que desenvolveu mineração no Canadá. Então ele falava com muita propriedade do que poderia ser feito, do que não se faz, porque ninguém vai fazer, né? Nenhuma grande empresa vai fazer o melhor possível se não for obrigada a fazer o melhor possível. Então a gente ia ganhando esse acabouço de informação que era superficial, perto do que as pessoas tinham, e era essa vontade de falar, cara, não, agora a gente vai ter que ir começar com o GAZ, como é que é? Vamos criar uma mineração que vai criar um mineroduto um aqueduto de um lugar que não tem água, que é conhecido como a Cisterna do Brasil, que para não ser visto, porque o primeiro filme que mostra aquele trem, né, eu até queria perguntar aquele trem quantas vezes, né, se passa uma vez por dia que ele tem, mas imagina aquilo ali, só que sendo levado, só que lá querem construir a maior mineradora do mundo, que vai atravessar de Minas, Bahia, até o porto da Bahia, e vai botar o minério de ferro com água levando de um lugar para o outro, com uma água de um povo que mal tem água. É o absurdo do absurdo no absurdo. Você fala, caramba, como assim, gente? E aí você fala, né, como é que ninguém, como é que tem? Isso não tem a ver com o poder político, porque isso está aí há muitos anos, isso não tem a ver com um lado e com o outro, porque todos tiveram possibilidade de poder fazer alguma coisa acabar e não fazem. Até se tem uma piada interna, né, né, existe a bancada da bala, a bancada do agro, do gado, mas a da mineradora é tão grande que nem bancada existe. Não existe, porque é todo mundo, assim como foi dito lá, pela hoje deputada, né, na época acho que era vereadora, não sei se era deputada, uma das pessoas, a Bela, que ela fala, é tão grande, porque é isso, assim, é todo mundo subsidiado. É um negócio que é um abafamento, é feito mesmo dessa forma, como foi ali. É difícil a gente falar coisas, porque o filme fala. Todo o meu conhecimento, eu não sou estudioso, não sou historiador, não fiz o filme por vontade, por atravessamento mesmo. A gente foi fazendo por atravessamento, e era uma coisa de 3 dias que virou 5 dias, que de repente estava virando 10 dias indo do orçamento do nosso bolso, não teve financiamento de nada, nem de ninguém. Porque a história foi falando, não, a gente tem que contar isso, a gente tem que ir lá e mostrar isso aqui. E as pessoas vivem nesse lugar, porque se faz um apagamento, a mídia, tudo é comprado. Tudo é comprado. As vidas foram compradas, né? E as vidas não podem, inclusive, ter o número que tem. A gente tem um número aí, que depois você vai falar sobre isso, de 270 vidas, mas
Não se discute, inclusive, vidas que estavam para vir ao mundo que não são consideradas. Então, é um monte de pequenos detalhes que vão tentando apagar para deixar a coisa menor, que é um absurdo, assim. E é isso. Esse dinheiro não fica, esse dinheiro nunca fica aqui. O que se faz de imposto, e essa questão de fazer um aqueduto para isso, é para você ver menos ainda, para poder ter menos visão ainda sobre o que está saindo daqui. Porque você não vai ter. Você já não regula isso com o minério de ferro saindo, né? Como a gente viu saindo a olho nu, imagina isso saindo escoado por água. Então, é muito absurdo, gente, o que acontece. É um dinheiro que assim, foi falado lá, aquilo não é árvore, aquilo não nasce de novo, aquilo vai, né? A gente bancou a Revolução Industrial, de certa forma, o Brasil bancou a Revolução Industrial com ouro, né, que sai do Brasil, vai para Portugal, um Game of Thrones total, né, assim, de Portugal bancando a proteção e como se fosse uma coisa nada. E a gente continua com essas relações e com a falta de cuidado e com a falta de humanidade. Então, essa falta de compaixão é o que faz a gente ter um pouco de compaixão para poder contar essa história. Eu acho que seria interessante abrir para as pessoas que quiseram fazer uma pergunta. Eu acho que é interessante já. Porque eu acho que o filme traz muito, né? E vocês dois colocando dessa forma, dá esse... O filme já é bem completo. Já é bem completo. Boa noite, meu nome é Marcela Sevinha, eu, só contando um pouco do contexto, assim, eu estive em Mariana também, na época em que aconteceu esse crime ambiental, e acompanhei muito de perto, como um vídeo repórter ali na época, tudo que estava acontecendo, principalmente no centro ali de Mariana, com as pessoas que foram... Que estavam recebendo algum suporte ali. E para mim, naquele momento, ficou muito claro que a Samarco estava colocando cães de guarda, assim, né? Então, eles estavam muito presentes, distribuindo camisetas e marmitas e, enfim, coisas supérfluas também, né? Não só que as pessoas estavam lembrando, estavam distribuindo água e tal, mas eram um pouco uns cães de guarda que estavam... querendo fazer as pessoas não comentarem muito sobre aquilo. Foi o que eu senti. Depois disso, eu viajei de Mariana para a Regência, fazendo conteúdos também, tudo mais, acompanhando o Caminho da Lama. E eu vi que vocês gravaram conteúdos muito posteriores, assim, né? 6 meses depois e tal, em Mariana. Eu queria entender como que vocês enxergam que... Como que a Samarco, a Vale, enfim, se colocaram nesses meses posteriores, assim? Porque eu imagino que elas não estivessem mais presentes, mas se vocês sentiam a presença efetiva delas tentando fazer um controle do que era falado ou não e do que era exposto pelas pessoas que estavam retomando a vida ali naquele lugar. O que vocês acharam? Porque, assim, na voz dos moradores isso aparece, né? Mas vocês viram a Vale 6 meses depois? Olha, primeiro contando um histórico do filme, né? Começou poucos dias depois da primeira tragédia de Mariana, e aí teve... esse filme tem, não vou dizer 10 anos, né? Porque agora já tem... Ele está circulando festivais, já tem talvez um ano e meio, 2... Inclusive, rodamos o mundo com esse filme, não diria nem pela beleza estética, porque é um filme completamente sem recurso nenhum, mas pelo lado humano, a importância da fala das pessoas que foram diretamente afetadas. Então, e nesse meio tempo também a gente teve parceiros, colaboradores que estavam fazendo outros filmes, que cederam, então também é um filme colaborativo. Como é um filme sem fins lucrativos, ele não é o propósito do filme ser um filme com ter fins lucrativos, né? Teve material cedido por outros parceiros que também estavam documentando. Então tem material de pelo menos aí eu diria uns 7 anos em momentos diferentes. Então vai e volta para o passado, futuro, presente. Mas com certeza fica evidente, né, que existe um processo de água com açúcar do que realmente foi, né?
Mas o que eu posso falar assim, o que mais me marcou para mim, o que é mais chocante, são algumas falas assim específicas. Uma é da Clara, que ela fala que eu estou falando isso aqui reproduzindo, não sei o que estou falando, estou reproduzindo um discurso. Eu teria que estudar sobre isso para ter, né? Inclusive fica aí o tema para ser estudado, de que a Vale que foi a empresa que, né, das tragédias em questão, ela é uma das maiores devedoras do Brasil de imposto, né? Então começa daí. Então, uma empresa que tem uma tecnologia, uma característica de burlar imposto, burlar. Então, isso foi uma primeira coisa que, bom, a gente está falando com alguém que sabe, né? Aí depois teve a Bela, que é da Câmara dos Deputados, Vereadores, a gente também, eu não sei onde ela está exatamente agora, que dá esse dado, que 80% dos deputados mineiros, deputados políticos, são bancados pela mineração. 80% do estado que mais minera no Brasil. Né? Quantos por cento disso em Brasília, que a gente não sabe? Né? Quantos por cento dos políticos brasileiros tem o lobby da mineração bancando suas campanhas? Esse número ninguém sabe, é uma caixa preta. Beleza, isso é um outro dado extremamente grave. Né? Aí tem um outro dado gravíssimo, que foi a Fatorelli, que falou que ela é auditora da dívida pública brasileira, ela também trabalhou na dívida pública da Grécia, fazendo um histórico dessas empresas envolvidas, que conecta com o que um outro pesquisador falou. Quem que é o dono da Vale, no final das contas? Não se chega num dono, né? Essas empresas, elas são preparadas estrategicamente, financeiramente, com os melhores advogados do Brasil e do mundo, para que nunca se chegue nos donos. Sempre se chega nos diretores. Quem que é o diretor da empresa? Mas quem que está tão pulverizado em termos de acionista, isso é negociado na Bolsa de Londres, que isso, que aquilo, que vai... A BNP Billington diziam, que eu escutei falar, que o verdadeiro dono dessa empresa, que tinha origem da Inglaterra, era a coroa inglesa. Né? Então, será que a coroa inglesa está envolvida nesse tal? É possível. É possível que eles sejam os maiores acionistas da BHP Billington. Né? E se chegou isso neles? Não. Tem um processo grande lá na Inglaterra, né? Movido pelo coletivo das vítimas, que é um processo bilionário em libras. Mas, e aí, a Maria Lúcia me falou isso pouco tempo depois que teve a tragédia de Mariana, que esse depoimento foi antes de Brumadinho. Ela falou, sabe qual que é o pior? Essa multa vai ser de bilhões. E se eu não me lembro, o último número que eu tinha escutado era de 20 bilhões. Só que o problema é que essa multa vai ser paga 10% e os outros 90% vão rolar e nunca vão ser pagos. E é exatamente o que está acontecendo. E ela cantou essa pedra 10 anos atrás. E exatamente o que ela falou há 10 anos atrás, estudando o histórico das outras empresas similares e do gênero, e tal, e auditando as dívidas públicas das empresas e dos processos e tal, é isso. E por que não paga? Porque corrompe o advogado do escritório, que é do pessoal do STF, que tem consultoria, que não sei quem, que era baradadá, e aí chega num nível de corrupção tão complexo e tão arraigado, que chega, talvez, que esteja ali financiando o senador que está legislando, o presidente da Câmara, não sei o quê, porque o antigo presidente da Câmara dos Deputados, se eu não me engano, também era do lobby da bancada da mineração. Como é que vai pautar uma lei que o cara que foi, né, o presidente da Câmara que aprova a lei que vai ser pautada ou não, foi financiado diretamente pela mineração? É muito mais complexo do que parece, é muito mais complexo. E aí tem uma outra complexidade, além de uma complexidade nacional, que é um nível de corrupção que vai desde que foi falado aqui também, de corromper as consultorias que são contratadas, que são supostamente, né, quem deveria fazer o olhar do Ministério Público e dos governos e do Estado. Então, essas consultorias são compradas, os prefeitos e dos pequenos municípios têm um cala-boca, que é o royalty da mineradora, né? Os vereadores do Estado e os deputados e também tem bancada não sei o quê, o governador do Estado e o prefeito das cidades também tem a bancada não sei o quê. Cara, e aí você acha que tem fim? Não tem fim. O fim chega no Trump, agora, falando que é as terras raras brasileiras. Esse é o fim. É muito mais complicado do que parece. A gente chega aqui, e tal, não adianta só a gente culpar somente a empresa.
tem um nível de corrupção que está enraizado na sociedade desde 1500, que chegou numa esfera de corrupção que a gente não tem nem noção. É muito complicado, é muito complexo, né? É muito complexo, a ponto das nossas terras raras estarem sendo negociadas aqui abertamente pelo presidente dos Estados Unidos. E também falando aqui dos Estados Unidos, mas sem querer tirar a gravidade, esse projeto das gerazeiras, que foi o final do filme, é um projeto chinês, que é supostamente um aliado atual da política e estratégia brasileira. Então não é apenas a China, também não é apenas os Estados Unidos nem a Europa, também tem a China. Ou seja, se nós como nação não nos organizarmos, né, então esse festival é importante por isso, porque é uma forma das pessoas entenderem que o nível de complexidade da corrupção, que faz com que as pessoas não sejam indenizadas, com que a riqueza fique na mão dos acionistas, que faz com que a indenização só seja paga uma parte dela, porque lá na frente vai ser tantos advogados poderosos e lobistas que vão passar por esse processo, que daqui a 20, 30 anos ele for arquivado. Entendeu? É um nível de complexidade que, se a gente não se organizar, vão detonar tudo, vão usar nossos lençóis freáticos para botar pelos minerodutos, tanto de Minas ligando o Porto do Ike, né, que o porto que o Ike fez foi todo comprado também pelo capital internacional. O Ike quebrou, ele foi todo comprado. Então tem um projeto para ligar Minas Gerais ao Rio de Janeiro pelo Porto do Açu, e tem um projeto para ligar. Então tem dois projetos que ligam Minas e uma parte de Minas mais ao sul e outra parte mais ao norte, para ligar um para o estado do Rio e outro para a Bahia, passando por debaixo da terra. Então assim, quem vai parar isso? Quem vai parar isso? Eu fico impressionado que toda essa roubalheira ainda, será que é mais barato do que pagaram assim, e aí isso cai realmente, né? Você vê lá no povo, eles pagam mais um e menos para outros, para poder criar, como o camarada fala lá, contenta. Assim, é tudo maleficamente muito bem orquestrado e muito bem pensado para isso. Aí paga um valor, por que diminui o valor? As coisas vão acontecendo para que exista embate, aí dá-se, que reconhece o povo, aí vai lá, vamos dar um dinheiro um pouco maior para esse aqui, que é o cara que é o maior movimentador, para ele segurar, e aí já gera, porque aí o que acontece? Acontece o que a política um pouco faz, vamos gerar briga entre eles, que a gente enfraquece eles. E isso é feito, isso foi feito e continua acontecendo, assim. Esses processos não vão parar, assim. Isso tá acontecendo com a mineração né, com a mineração de ferro, de pedras, de tudo. A gente estava falando hoje também sobre lá de pedras também que você tem. Ou seja, é uma coisa tão grande. A gente também tem aqui mesmo a questão com o petróleo. O que fica de verdade, assim? O que fica, assim, de verdade? E o que fica é o mínimo do mínimo, que é o cara falando assim, o que fica é o mínimo do menos de 1% ainda, para quem é o dono da nação. E depois a gente tem que gastar esse mínimo do mínimo em alguns projetos sociais, em algumas coisas, para poder comprar o superfaturado. Gente, é absurdo, assim, é absurdo. Eu tenho um amigo diplomata que ele fala, o Brasil é o único país rico que tem um povo pobre. O Brasil é o único país rico que tem um povo pobre. Porque onde tem pobreza, você tem um país pobre, que já foi muito gasto e que muitas vezes já passou por muitos processos de extração mineral, mas a gente tem um lugar que é muito rico e que está sendo destruído com uma dimensão de povo pobre que a gente não olha. Porque a gente tem que fazer essas coisas aqui em São Paulo mesmo, a gente tem que fazer essas coisas em Brasília, a gente tem que fazer esses eventos, essas ações, nesses lugares que a gente consegue ter formadores de opinião, que é 1, 2 pessoas, e isso ficar de legado. Assim, tem que ter continuidade um evento desse, para que todo ano a gente lembre que existe isso, que existe essa mortandade, que existe essa maldade, que existe essa destruição, né, do nosso país, do nosso planeta, porque no final das contas tudo é uma matéria só. Todos são uma matéria só. Olha, eu quero, assim, parabenizar vocês dois, viu? Porque eu acho que esse enfrentamento, né,
as pessoas não são acostumadas a fazer, não é? É mais fácil ficar em casa e deixar a coisa acontecer, até porque A história do cotidiano também. faz parte desse cotidiano. E tem uma coisa que é muito interessante, que às vezes a gente quer trazer mais um elemento para que as pessoas possam pensar, mas é difícil você fazer com que ela passe daquele lugar e entenda o outro. Você viu que teve uma hora que olha, a gente, tudo bem, aconteceu, mas a gente quer a Vale aqui ainda, né? Olha, tudo bem, acho que não foi bem assim, vamos ver o culpado, né? Depois da terra, que tem o tremor. Entendeu? Da terra. Então, eles que criam é aquilo que eu digo, né? O tal do apito de cachorro. Explica o apito de cachorro aí, pai. Apito do cachorro. O que é o apito? Quem sabe o que é apito de cachorro? Não, um apito que só ele ouve. Hã? Um apito que só ele ouve. Não, menina, apito de cachorro é quando você joga uma coisa e todo mundo vai atrás. As palavras que o nosso o presidente atual estava cheio de apito de cachorro. Ele tem um monte de apito de cachorro, né? Que pega a população e faz com que ela faça, desvia o seu entendimento daqui e joga para lá. O apito de cachorro é como se fosse uma forma de você se deixar levar por uma só palavra. Ela é rápida, ela impacta, ela fala em alimentação, ela fala em comida, ela fala em investir, ela fala em, sabe, ela muda o sentido, né, das pessoas interpretar o que está acontecendo. É o fake news, né? E eu chamo de apito de cachorro, né? Que são esses apitos de cachorro que não fazem com que a gente consiga entender e medir as nossas réguas, porque cada um de nós aqui temos, eu sei que cada um daqui vai para casa e tem os seus problemas e tal, né? E sabe até onde a sua régua vai, no sentido de se doar, de se olhar para esse lugar, né? E esse tal de apito de cachorro que nos conforta para que a gente não faça. E aí a gente se é enganado, a gente né, somos levados, né? E quando alguém desobedece o apito do cachorro, como esses dois fizeram fazendo esse filme, como a gente está aqui agora, eu acho que é importante o impacto que esse filme vai dar para cada um de nós agora, quando chegar em casa, vai botar a cabeça no travesseiro, olhar para o teto. Eu morei em Angola durante 4 anos e todo o tremor fazia a gente, e ao mesmo tempo fazia essa coisa do medo, mas fazia a coisa de estar junto. Esse impacto, né? Esse impacto da perda, esse impacto da luta, esse impacto da guerra, esse impacto das coisas que estão impondo para cada dia dentro de nós. Se nós não tivermos essas iniciativas, né, de confronto, né, eu trabalho com meus tambores, eu trabalho com a minha arte, né? Mas com esse objetivo. Não adianta fazer nada se a gente não tiver esse objetivo de transformação, de entender a diversidade, de entender essas mudanças que estão acontecendo agora, né? E eu acho que isso nos completa, isso faz com que a gente possa ir para casa, porque eu estou vendo que a maioria daqui tem filho, ou tem primo, e sabe o que nós estamos falando, né? Nós estamos falando desse cuidado que a gente quer estar diretamente com eles, esse entendimento, né? Para que eles não sejam encaminhados pelos apitos de cachorro. Tem mais perguntas? Sim. Tem mais perguntas, gente? Oi. Boa noite. Queria seguir nessa toada do Ibamar. Meu nome é Wagner Diniz, sou marido da Helena Taliberti. Nós perdemos um filho e uma filha
uma nora que estava grávida de um bebê. Foram 4 pessoas na tragédia de Brumadinho. E uma das coisas que me angustia nesses 7 anos de luto é a terceira parte do filme. É o futuro. Porque quando você vive o luto, você permanentemente fica buscando formas de lidar com a ausência, lidar com a perda, né? E essas formas de lidar sempre te apontam para o oposto do que significou tudo isso, né? Que é a morte. A gente exatamente faz o processo de resistência de que é olhar para a vida, né? Como uma forma de você continuar existindo e não submergir nesse processo de morte. Agora, acontece que, né, a parte 1 e a parte 2, fundamentalmente, elas são assim, de cortar o pulso, de você desistir, de você jogar, né? A parte 3 é essa que me chama a atenção, em que qual é o caminho a seguir, qual é o futuro que a gente tem pela frente, quais são as perspectivas que a gente tem. Eu lembro no início da fala do Ibamar que ele falou que nas décadas que ele já viveu, essa década é a mais difícil que ele está vivendo. Eu diria que eu já vivi bastante décadas também, e eu compartilho dessa dificuldade de que é uma década muito difícil. E o Marcelo Carlos falou muito bem, a Helena também falou no começo, assim, fora de Minas Gerais, ninguém tem muita ciência dessas coisas que estão acontecendo. Mas se a gente olha o cenário que vocês, inclusive, falaram agora, nessas últimas falas, é extremamente desanimador. É muito desanimador. E eu queria ouvir de vocês um pouco sobre isso, né? De que futuro a gente tem, né? Porque até para nós aqui que somos de São Paulo, né, e que não conhece esse assunto, eu, a Helena e todo o pessoal do Instituto, a gente foi jogado nesse mundo da mineração sem ter a mínima noção do que isso significa e sem ter a mínima noção da potência e do poder que eles detêm nesse país, né? E acredito que a gente ainda não tem a exata noção do tamanho dessa encrenca, né? Então, para vocês que estiveram lá, estiveram presentes, para você que está vivendo na Amazônia, que é uma atual zona de maior, né, conflito também de, né, interesses, qual é a perspectiva que a gente tem, sem necessariamente ser profeta? É difícil. Eu vou fazer até aqui uma bem curtinha, vou deixar para o Bretas, que o Bretas também tem um olhar muito profundo sobre isso. O futuro está nas duas que não estiveram contadas, nas 270. O futuro vai estar na mão, a gente aqui, a gente tem 270 mortes contadas, mas tem 2 que poderiam, que serão, né, que seriam esse futuro. Porque o que a gente faz agora é deixar legado, porque realmente a gente não consegue mais. A gente que está aqui 40 anos, né? Poxa, a galera... o que a gente tem que fazer é isso, porque não tem como, é deixar para que as pessoas sejam atravessadas. O audiovisual, de certa forma, é continuar fazendo mostras para que não fique dentro de uma gaveta, porque a mostra tira. E às vezes é 1, 2, 3 pessoas, não é sobre todo mundo, não é sobre uma sala inteira.
É sobre que as pessoas vão para casa, colocam a cabeça no travesseiro e conversa com outros amigos num grupo, num outro grupo, e que isso vai ganhando, porque às vezes chega numa pessoa, né? E às vezes é uma pessoa e são essas pessoas que vão vir essa próxima geração, porque o futuro que a gente tem hoje, que a gente prevê, a gente não consegue. Aí, entrando no lugar de tecnologia, a geração de vocês era mais fácil ver daqui a 5, 10 anos, né? Na geração de vocês, jovenzinhos, assim, acho que você conseguia prever um pouco dos próximos 5 anos, mais jovenzinho. A gente não consegue saber. A gente não consegue saber quando vai ter a próxima pandemia, que vai dizimar o quê? Mais da metade da população mundial. Sempre por conta das mesmas coisas que a gente vai voltar na mineração. Por conta de interesses escusos, né? Tá aí filmes fantásticos como Não Olhe para Cima. Quem assistiu aqui Não Olhe para Cima? É sobre isso, no final das contas vai ter alguém querendo ganhar muito dinheiro com algo que, desculpa a palavra, foda-se todo o restante. O que importa é que a gente aqui, o nosso grupo, vai ganhar muito. Eu vou falar que o dólar eu vou avisar antes que o dólar vai ter um grupo ali de 20 amigos meus que vão ganhar 2 milhões em algumas horas. No final das contas, isso. É o capitalismo que nos engole e que vai continuar. E que a gente tem que rezar e fazer trabalhos para que essas 4, 5 gerações à frente aí consigam entender isso, que já começam a entender, né? Mas que não tem. O futuro que a gente apresentaria é isso, a gente chegar num lugar de desertificação que você vai ter que aprender a trabalhar com agricultura, né? O filme Interestelar fala muito bem sobre isso. Chega uma hora que o filme fala, não, a gente não precisa mais de cientista, a gente precisa de agricultor, porque a gente não tem mais, não precisa ir para fora, a gente precisa arrumar o que está aqui. Então a gente precisa do básico, né? E a gente só vai conseguir isso com as pessoas entendendo e saindo desse poder de consumismo. Tem um visionário, cientista, economista, chamado Gunther Pauli, que criou o conceito da economia azul, que é sobre a economia do planeta, não sobre a economia do mar. E que ele fala, se a gente parar hoje, tudo que já existe de ferro, de tudo, não precisa ninguém morar em cabana, não precisa de nada. Tudo que já existe hoje já é o suficiente para uma humanidade, para uma sociedade que não tem mais, como a gente lá atrás, que tinham 5, 10 filhos dentro de uma família. Tudo que já existe hoje pode ser reaproveitado. Tudo, exatamente tudo. E as pessoas vão conseguir viver bem, com tecnologia, com tudo. Então, se a gente consegue ter isso, se isso não é uma falácia de alguém, isso é de um cara isso é de uma pessoa que tem uma leitura, que trabalha há mais de 30 anos, lendo e estudando sobre isso. A gente tem tudo, até para poder se manter, continuar tecnológico. Então, é sobre a gente conseguir realmente ter consciência de que lugar é esse que a gente vive e como é que a gente pode manter ele bem. E vai ser através da base, porque a gente sempre volta para o passado, né? A gente vai ser obrigado a isso. Ou a gente vai ser obrigado pelo bem ou pelo mal, né? A se conectar com a Terra, a se conectar com o design da natureza, que é um conceito lá que vem, entender que é o design da natureza que coordena, porque não tem coisa mais fantástica, não tem coisa mais bem arquitetonicamente desenvolvida, ou como faz, né, ou como filtra, como a natureza ensina pra gente. Tá tudo ali, tá tudo que a gente precisa saber tá aqui, né? Conhecimentos milenares eram tecnologias para hoje, que nem hoje a gente está conseguindo entender o que se falava lá atrás, na Grécia, no Egito, se falava como se fosse uma fantasia, e hoje a ciência está descobrindo e consegue entender isso. Então, assim, o futuro está nas próximas gerações, vai estar na Terra, na volta para a Terra, na reconexão com a Terra, respeitar e entender, que é o que os povos indígenas falam, não existe planeta, não existe ser humano sem a Terra. A gente não está conectado com isso aqui, não vai para frente. Pergunta muito boa e acho que essa pergunta também é o cerne de por que a gente está aqui, né? Porque a gente está aqui para discutir soluções e, novamente, por isso que você comenta muito bem que o final do filme já é um filme que tem muita gente que tem dores, né? Que são importantes para a gente fazer um entendimento do processo do que aconteceu, mas também o objetivo é pensar no futuro. Eu acho que o Brasil ele tem a vocação para deixar de ser colônia e para virar potência. Vou falar colônia porque a matriz da nossa atividade, né, infelizmente, ainda reproduz os tempos do Brasil colonial. Né? A gente ainda é um país baseado no extrativismo,
né? A gente ainda está mandando minério por trem, mandando minério por debaixo da terra, tirando as árvores da Amazônia para fazer móvel para Estados Unidos e Europa. A gente ainda está muito ultrapassado nesse conceito do que pode ser o futuro, né, do capitalismo, né? Na minha visão, para sair desse ciclo vicioso, a gente precisa entrar num ciclo virtuoso de inovação, né, que passa por, sim, parar de falar, não de falar, porque falar, né, é só a ponta do iceberg, parar de pensar que ir na natureza é programa de índio como se isso fosse uma coisa ruim, e sim entender, como o Marcelo falou, que é na natureza que está a evolução da nossa nação de colônia extrativista para talvez a gente hackear o que é o capitalismo verde, o que pode vir a ser o capitalismo do futuro. Porque o que a gente está caminhando, né, tem um pensador grego, economista, que é um nome super difícil, eu não sei, mas é que ele está divulgando muito a ideia do tecnofeudalismo, que a gente está caminhando, né, para o fim do capitalismo, para um tecnofeudalismo, que é poucas big techs vão coordenar tudo que é produzido, tudo que é vendido, né? E todas elas, no final das contas, pertencem a 2, 3 private equities, que é BlackRock, Vanguard e mais 2 ou 3, que todos eles se pertencem. Então, o mundo está cada vez afunilando para cada vez mais na mão dos 1% e tal da economia, e a gente está consumindo isso. Todo mundo aqui vê Netflix, vê Amazon, entra na rede social e tá tudo bem também, não tem problema nenhum em se beneficiar com o capitalismo. Acho que ele serve para isso, né? Livre concorrência e tal. No entanto, se a gente se o Brasil não for capaz de criar algo inovador que a gente possa ensinar ao mundo como é que ganha dinheiro preservando a natureza, se a gente tiver a Amazônia aqui no nosso quintal e a gente tiver aqui plagiando o Raul Seixas aqui, alugar para os gringos para eles saberem administrar ela para a gente, nós não vamos pagar nada, é tudo free, para onde, né, um capitalismo imperialista, colonialista quer que a gente seja. Fazenda, colônia, para sempre. Agora, a gente quer isso para a gente? Acredito que não, né? Acredito que a gente quer fazer uma coisa diferente. E para chegar nesse ponto, só existe educação. Como que a gente vai seguir um modelo de negócios da Coreia e da China, né, sem educação, que foi exatamente o que eles fizeram? Agora, precisa ter uma quebra dos paradigmas, a gente precisa ter talvez um novo modelo de educação, né? Vamos talvez importar menos a educação da Europa e menos a educação dos Estados Unidos e vir mais para as nossas origens. Vamos entender o que os povos originários estavam fazendo para ter uma sustentabilidade. Por que a gente está se alimentando tão mal, a nossa comida está com tanto agrotóxico? E se a gente tem, né, a maior agricultura do planeta, por que a comida é tão cara no Brasil, se a gente manda comida para o mundo inteiro? Acho que é isso, né? A gente precisa ter uma revolução, preferencialmente uma revolução que seja pacífica, onde as pessoas vão entender, né, que a riqueza está em criar um modelo novo e não ficar replicando um modelo que a gente não é nunca beneficiado por esse modelo. O modelo que tira o minério, né, bruto, para mandar para a Bolsa de Londres, porque o minério ele é negociado na Bolsa de Minérios de Londres para voltar 10 vezes ou 100 vezes mais caro como produto manufaturado, a gente comprar esse produto, ou seja, a gente está dando, né, a matéria-prima, o que o guia ali, que é com certeza um descendente de escravo, estava falando com a morta de sabedoria de todas. A gente manda o cacau para a Suíça para comprar o chocolate Lindt que custa R$40 no mercado, né? A gente manda por quê? R$1, R$2, a matéria-prima que volta por 40 e a gente compra. Agora, quem já provou o Dengo? Né? Já provaram Dengo no shopping? É uma empresa brasileira, uma startup que é agricultura familiar. Come o Lindt e come o Dengo depois. Vê o que é melhor, se é o Lindt ou se é o Dengo. Então isso é um exemplo só, né, de que por que a gente não pode ter as nossas big techs? Né? Por que a gente tem que usar o Instagram? Por que a gente não pode ter um nosso Instagram? Por que a gente não tem um Braflix, né, com filmes gratuitos para a população, que são pagos com a lei do audiovisual, com a lei Rouanet, etc e tal?
Por que isso não é de graça para o povo? Por que a gente tem que pagar R$ 60 para... Tudo bem, a gente pode pagar também, mas por que a gente não tem acesso a esse conteúdo de graça se o Estado financia? Eu digo por quê? Porque existe um lobby da bancada, né? Então, assim, tudo passa por... infelizmente, tudo passa por uma questão de corrupção e educação, né? E se a gente tem a corrupção no alto escalão, né, todo mundo quer subornar o guarda para sair da multa, para não pagar R$ 300 na multa, todo mundo quer dar 50 na mão do guarda. Porque, o cara faz também, o político faz também, por que eu não vou fazer? Então, assim, isso só muda com a educação. Então, tem que ter uma nova geração de pessoas, né? Talvez nós já tenha, eu tô com 43 anos, talvez eu também já esteja até um pouco velho para fazer essa transformação, mas eu posso ajudar fazendo filme, né? Então tem que ter um grupo de jovens de 15 anos, de 10, 20, que fala, cara, isso tá tudo errado, cara. A gente não pode deixar esse bando de corrupto no sistema, no Senado, no governo. A gente não pode, cara, leiloar as nossas terras raras, entendeu? Pô, por uma briga de direita e esquerda. Gente, pelo amor de Deus. É a soberania da nação, a água, os minerais. A gente não pode estar leiloando isso por causa da briga de direita e esquerda. Entendeu? Isso é muito mais valioso do que uma briga política de quem vai governar o Brasil daqui a 3, 4 anos. Estamos falando de 200 anos. Estamos falando de que o que está sendo comentado agora, o que o Trump comentou, que foi a negociação que ele fez para ajudar a Ucrânia, são as terras raras da Ucrânia, ele está fazendo isso com a gente. Ele quer as terras raras, que é a evolução da inteligência artificial. Entendeu? Ele não está pensando aqui Lula e Bolsonaro. Ele está pensando, eu quero as terras que os caras têm, que vão bancar minha... Eles estão negociando Foz do Iguaçu com o Paraguai, porque descobriram que a IA precisa de muita água para gerar eletricidade, né? Então, assim, eles estão com visão de longo prazo de como que eles vão continuar fazendo com que o Brasil seja colônia. O que a gente está fazendo para deixar de ser colônia e nós criarmos um novo modelo sustentável de capitalismo verde, sair do tecnofeudalismo, que é a evolução ruim do capitalismo, para um capitalismo verde, que o Brasil tem todo o potencial para ser líder mundial, né? O que a gente pode fazer para ter carbono neutro nas nossas indústrias e o mundo querer comprar nossa tecnologia? O que a gente pode fazer para ter a comida mais limpa e pura do planeta, para as pessoas pagarem 10 vezes mais do que num alimento que tem pesticida, né? Por que a nossa água curativa do Rio Amazonas, ou não sei o que, as pessoas pagarem 10 vezes mais do que ir para Ibiza para ir tomar um banho no Rio Amazonas e descobrir que isso traz né? É o oposto. A gente tem que valorizar essa riqueza e entender isso e usar isso como ferramenta para tirar essa nação da pobreza. Não tem que ficar replicando o método de colônia de 500 anos atrás, ficar querendo enviar a sua matéria-prima. Tem que segurar o que é nosso aqui e organizar melhor e mandar la creme de la creme, né, para fora. Não ficar mandando alimento só em escala, né, tudo negociado na Bolsa de Londres, na Bolsa nas bolsas internacionais. Os commodities também não são negociados no Brasil. Nós somos donos dos commodities, mas eles são negociados nas bolsas de commodities agrícolas. São negociados pelo Wall Street, na verdade. Então acho que é isso, é quebrar um pouco sair um pouco desse sistema que nos aprisiona como colônia. E aí, para finalizar, o que os municípios vivem, né, o que eu vi lá em loco, chama síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima ela nutre pelo algoz um sentimento de positivo, né? O sequestrador sequestra alguém e aí ele fica alimentando ali com aquele prato de arroz e feijão e a pessoa acaba nutrindo. Isso é uma coisa conhecida, né? O estudador, o que a gente está vivendo há 500 anos é um síndrome de Estocolmo. A gente é grato pela Europa e pelos Estados Unidos porque eles compram o nosso minério e isso é bom para a nossa balança comercial. Ok, realmente é inegável dizer que existe um benefício para a balança comercial brasileira e, claro, tem um benefício para a economia, tem gente... Mas é muito pouco em contrapartida com o que realmente poderia. Então a gente tem que... O Brasil também sofre essa síndrome de Estocolmo com os nossos colonizadores, até hoje. Digamos assim, né? Europeus e americanos prioritariamente, e agora está vindo uma nova colonização chinesa, né? Que é quem quebrou e quem hackeou, né? Quem está sabendo hackear o capitalismo foram os chineses. Então a gente tem que mais
observar com eles, aprender e não fazer igual, não, fazer diferente, fazer melhor, fazer uma coisa que esteja mais dentro daqui. Só a educação vai fazer isso. Não tem nada além da educação, a longo prazo. Qual é a sua graça? Seu Wagner. Na Amazônia, eu tenho ficado lá por 20 anos. Fiz uma imersão junto às ribeirinhas, junto às comunidades quilombolas, as regiões indígenas. Eu acho que hoje, que nem você fala, como é que é isso? No seu tempo era mais. Eu acho que a questão temporal, o impacto, a dor é a mesma, viu? A questão temporal é tudo um processo, né? Mas eu vejo que assim, hoje nós temos que estar ligados o que vai acontecer nessa COP30. Essa COP30 vai direcionar muita coisa nessa COP30, se a gente não tiver de olho nela. Né? Inclusive, faço um convite para vocês, que o coletivo vai estar lá na COP30 e eu quero o filme passando dentro da Bienal. E para mim vai ser uma honra ter vocês lá. Tá? E essa dor que o senhor fala, da perda, eles estão fazendo de tudo para normatizar. Para a gente não... Perdeu. Não faz sentido. Não faz mais sentido. Eles não estão se importando mais com isso. Nunca se importaram. Então, eu acho que nós estamos num momento de transformação muito séria nessa década, né? E eu acho que nós temos que estar voltados, olhando, acompanhando essa COP30, porque se nós não abrirmos os olhos, vamos perder muita coisa dessa COP30. Tá? Então, eu deixo aqui meu recado e espero que vocês acompanhem essa COP30. Nome de alguém? Pessoal, temos mais tempo para mais uma pergunta. Você não pode Pode ir embora, não, enche a casa. Oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda, dando um contexto também, eu sou advogada, eu trabalhei nessa ação inglesa que você comentou, então eu fiquei trabalhando por um tempo em campo, tanto em Mariana quanto por Brumadinho. E aí uma das coisas que me chama um pouco a atenção é porque, como o filme já tem uns anos, né, algumas notícias dele já estão ultrapassadas, né, normal que isso aconteça. Tem uma notícia no filme que diz que o reassentamento de Bento Rodrigues ele vai ser finalizado em 2021, né? E hoje ele não está terminado, em 2025. E é uma obrigação legal que a Vale tem de indenizar as pessoas. Então, tipo, realmente é um reassentamento que está demorando muito tempo. Eles estão tentando criar as casas assim, escolas, nunca vai ficar da maneira que era antes. Mas 10 anos de pessoas sem ter casa, ou morando em hotel, morando em casas alugadas que não vão ser um lar. Bento Rodrigues era uma comunidade muito pequena, eles eram muito... Era assim, você é filho de fulano de tal, eles eram muito amigos entre si, eles viviam muito juntos, né? Porque Mariana é uma cidade muito grande, é muito separada por distritos, né? Bento Rodrigues fica, tipo, a 40 minutos do centro de Mariana, de carro. Então, ele é muito afastado. Então, eles eram muito unidos. Aí, do nada, você demora 10 anos para você ter uma casa. E 10 anos também vai completar. E no final do ano passado, mais ou menos em dezembro, todos os réus do caso Samarco foram absolvidos. Todos? Sim, eles eram... Tanto a pessoa jurídica, né, Samarco, Vale BHP, e os engenheiros, presidente, vice-presidente, os executivos, eles também respondiam criminalmente, tanto pelas 19 pessoas que faleceram, quanto pelos crimes ambientais. E eles foram todos absolvidos. Provavelmente a culpa é da terra que tremeu, né? Então, que pena, né? A chuva que caiu na época, que destabeleceu a barragem. O processo de Brumadinho também, ele tá andando muito devagar e é muito... Assim, considerando a corrupção que existe, né? Assim, não tem
uma chance zero de não ter o mesmo resultado, infelizmente. E é muito complicado essa questão da síndrome de Estocolmo, né? Você acha que você que tinha comentado, né, sobre ir lá e ter, tipo, essa sensação que tinha gente censurando mesmo, né? Mas mesmo se não tivesse ninguém censurando, eu sinto que eles sentiam muita falta da Samarco. Eles ficavam, tipo, muito volta a Samarco. A Samarco paralisou as operações por uns anos, depois do rompimento da barragem de Fundão. E isso desgraçou a economia deles. Eu não estou dizendo, a Microsoft caiu. Estou dizendo que a lavanderia da dona Josefa, que lavava os uniformes da galera da Samarco, não tinha mais negócio. O restaurante da dona Josefina, que a galera fazia o happy hour da Vale, não tinha mais gente para atender. Né? E as pessoas que trabalham na mineração geralmente são as pessoas que têm o maior poder capital assim dentro da cidade, né? Então lá, se eu tô vendendo um carro, uma coisa tipo uma roupa mais de luxo, só tinha mercado para as pessoas que trabalhavam na mineração, né? Então todas esses estabelecimentos assim colaterais, eles também ruíram. E logo depois veio a pandemia, que fez eles ruírem ainda mais. Então ainda existe muito esse sentimento de volta a Samarco, eu preciso que a mineração volte. Muitas pessoas que se formam, por exemplo, tem uma federal em Ouro Preto, né, que é uma federal muito grande, que é a UFOP. Eles se formam para trabalhar em mineradora. Eles são engenheiros que eles se formam direto para trabalhar em mineradora, porque eles também têm o direito também, né, de querer sonhar e ter um salário legal, de querer viajar, de querer ter uma vida boa, querer ter uma vida estável. A gente não pode culpar essas pessoas por querer ter uma melhora de vida. Mas eles realmente têm essa sensação, assim, de algoz, assim. E é difícil falar de futuro nesse sentido, porque eles já sabem como é viver sem a mineração e não funcionou. Então eles ainda têm esse sentimento de eu preciso que essa marca volte. Tinha muitas pessoas também em Brumadinho, né? Que Brumadinho foi um acidente no horário de almoço, no horário comercial, e a maioria das pessoas que faleceram eram trabalhadores da Vale, depois de Mariana. E muitos deles tinham nas redes sociais orgulho de ser Vale. Muitas pessoas gostavam de trabalhar ali, tinham orgulho de trabalhar ali, eram treinadas para fugir, não tinha tempo para fugir, mas mesmo assim elas batiam no peito e falavam, eu tenho orgulho de ser Vale. Então é muito difícil falar de futuro se a gente não dá outra alternativa de futuro para os mineiros. Que outro lugar que eles têm para ter um trabalho decente, que paga bem, uma perspectiva de carreira? Tem gente que não é alfabetizada, tipo, que vai trabalhar de peão, assim, na mineradora e que ganha super bem. Então é muito difícil, assim, é muito difícil. Eu cresci, tipo, essa geração que vai mudar o futuro. Mas aí você cresce e você não tem alternativa. Você entra no mercado capitalista, você não tem voz quando você cresce. Então é realmente muito complicado. Mas eu não digo isso assim, tipo, nossa, ficar em depressão, a vida é horrível. A vida é um pouco horrível às vezes, sim. Mas eu acho que eu digo mais no sentido, tipo, de transformar isso em revolta, né? Tipo, não ser atravessado por essas coisas e realmente se revoltar. A gente tem o Pele da Devastação aí, que tá para promoção ou não, né, do Lula no momento. A gente tem a COP30, como você bem mencionou, que é um momento que o mundo inteiro vai olhar pra gente. E o mundo inteiro vai ver que a gente tá passando vergonha. Né? E eu acho que é realmente a sensação de querer que todo mundo saia com ódio. Pensar, nossa, eles fizeram tudo isso e os caras estão absolvidos. Só uma pergunta, vocês sabem quanto que é uma... fui no garimpo, eu fiquei não acreditei. A grama, uma grama de ouro. Quando eu cheguei, há 10 anos, estava 70. Agora está 300 e uns quebrados. Uma grama. O seu comentário é muito bom, porque conecta 100% com o que eu estava falando. Eu acho que só existe uma solução, né? É educação. Só que o povo tem que exigir isso, o povo tem que se organizar para isso. Porque é mais fácil ficar dentro da síndrome de Estocolmo. Eu falo até como nação, como Brasil, tá? Porque eu acho que a síndrome de Estocolmo ela acontece no município de Mariana, mas acontece também no Brasil, querendo deixar de ser colônia e não conseguindo tanto. Você falou, o pessoal tem
tem direito de ter bom emprego, tá certíssimo. Mas por que, por exemplo, não poderia ter sido negociado? Obrigado. Vou dar um exemplo aqui, eu não sou político, mas assim, para mim tem uma solução simples. Por que o dinheiro da indenização, em vez de fosse investido apenas como uma mesada para as pessoas, não fosse criado um plano de diversificação econômica para esses municípios, né? Ou então como o professor, que é aquele professor da Federal que fala, que inclusive é consultor das mineradoras, por que não é construído um plano com esse dinheiro para criar novas indústrias? Mas aí, novas indústrias, não estou falando que nem ele comenta. Novas indústrias para daqui a 3 anos voltar com força à mineração. Não vamos fazer ponta de máquina que perfura rocha. Não, aí não tem sentido, né? Vamos criar um novo parque industrial para que aquele leite daquela vaca seja o queijo meia cura, que é o melhor de Minas. Vamos criar uma plantação de goldberry que é mais caro que ouro na Europa. Tem que ter um planejamento, né, estratégico aí vem, claro, os líderes, né, prefeitura, os vereadores deveriam existir, ou também uma liderança dos moradores, associação de moradores, não sei exatamente, ou dos estudantes, ou alguém teria que ter tomado essa liderança para diversificar a economia, né? Eu não sou contra a mineração, né? Eu acho que está claro para todos que o que acontece no Brasil é uma mineração que favorece, né, a empresa que está fazendo a mineração, que no caso é a Vale, que é um conjunto tem uma participação, se eu não me engano, do que eu lembro que eu estudei, eu posso estar errado, não foi o core do meu negócio, eu sou cineasta, mas o que eu estudei é a Vale. Tem uma participação da Brasilprev, que é governo federal, tem o Bradesco, um grande acionista, e tem investidores internacionais diversificados, e aí a BHP Billiton, que dizem que é da coroa inglesa. Não são eles que vão querer deixar de ganhar os trilhões que eles ganham, né? Quem tem que querer bater o pé com isso é a comunidade. Não, peraí, cara, esses 20 bilhões aí que vocês prometeram, vamos pegar 5 e investir num parque tecnológico, entendeu? Vamos fazer um polo de startup, ou então vamos fazer um polo de agricultura familiar, orgânica, de alto nível. Vamos fazer um polo de turismo, não sei, mas tem que diversificar, entendeu? Tem que diversificar, e para diversificar, educação, tecnologia e inovação. Não tem como você diversificar uma indústria que todo mundo sabe que é uma indústria predatória para o meio ambiente e para a economia, se você não fizer algo concreto. Você ficar só esperando ganhar a mesadinha da indenização, daqui a pouco eles vão ganhar uma ação na justiça, acabou a indenização e acabou. Aqui todo mundo vai migrar. Vai todo mundo ir para os grandes centros e vai virar uma cidade fantasma, que é o que acontece com a maioria das cidades que a mineração passa. Então todo mundo já sabe isso, já aconteceu em outras cidades. Então tem que ter inteligência de diversificar. Agora, para ter essa inteligência, novamente, a população tem que se mobilizar, né? Os professores e os universitários têm que se mobilizar, né? Os deputados e os vereadores têm que se mobilizar, né? A população local, mesmo que seja o peão, tem que entrar também numa associaçãozinha menor ali de moradores também, para, beleza, melhor, de repente ele vai fazer a agricultura familiar, que nem o cara da Gerazeira. E se tiver um apoio do governo federal, do governo estadual, talvez isso chegue no mercado de São Paulo a um preço alto, né? Podia ter um marketing. Ajude aqui a comprar esse alimento orgânico que é das vítimas de Brumadinho e Mariana. Eu compraria. Acho que a maior parte das pessoas aqui compraria. Por que não pode ter um projeto social que ajuda a vender alimentos bem feitos e bem cultivados de um pessoal que é vítima de uma tragédia? Então, existem formas. Agora, as pessoas, a população não consegue se organizar de tal forma, e para piorar, quem deveria dar o exemplo, que são nossos governantes, tem o rabo preso. Essa que é a verdade. Os governantes têm o rabo preso, eles não podem fazer nada porque vão ficar sem financiamento. A caixinha da campanha não aparece, então o cara não pode se mobilizar, ele tem que ficar ali. Vou dar um exemplo aqui, que é uma pessoa que eu admiro pra caramba. O próprio Sebastião Salgado, que fez um trabalho maravilhoso
de revitalização da horta dele, ficou na saia justa da Vale, que era a maior incentivadora. Ele conseguiu sair da saia justa dele lá, deu jeito e tal, mas até um cara que é um ícone internacional ficou numa saia justa. Tu acha que eles não vão botar um político que ninguém sabe quem é na saia justa também? Se eles botam uma personalidade mundial numa saia justa, eles não vão botar o cara que ninguém sabe quem é? Vão botar todo mundo que tiver que botar, vão botar ministro da STF, vão botar até a presidência da República em xeque, se for preciso, para os bilhões não saírem dos cofres dos investidores. Agora, né, então eu acho que também tem que ser um processo gradativo. Mas, cara, é isso, é educação, 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 e o povo tem que querer também, as pessoas têm que se mobilizar, tem que fazer a parte delas. Mas, Considerações finais? Qualquer coisa? nossa, bastante coisa. Redes sociais? E o Amapá, no Amapá, agora vamos começar a exploração do petróleo, né? Então, uma das questões que eu coloco, eu estou de acordo contigo, que é assim, enquanto a gente não preparar, não formar, não trabalhar a educação dessas pessoas com esses impactos, vamos ser toda vez, todo momento, né, vamos ser engolidos por esse sistema, né? Eu acho que a formação, a educação, eu acho que é o melhor caminho. Não tem muito o que falar. Se for para a gente copiar alguma coisa da China, é educação. Não tem outro caminho, não tem outra forma de se desenvolver. Porque com educação você gera conhecimento. Hoje, com conhecimento, você consegue desenvolver. Sim. Os maiores cérebros do mundo vão para os Estados Unidos estudar, eles investiram em educação. É isso, eu acho que... Bom, fecha você aqui pra gente. Bom, agradecer imensamente pela participação de vocês, tão valiosa, Felipe, Bamar, Marcelo. E uma última consideração em relação à educação. Uma vez eu ouvi uma coisa que acho que faz muito sentido aqui nessa conversa, nesse tema, que é sobre tecnologia indígena. Essas duas palavras, elas parecem não combinar juntas, né? Mas olha que interessante. Os indígenas têm maneiras, né, de lidar com não com a exploração, mas enfim, com a terra, né, e que são tecnológicas, são muito à frente, pensando hoje o que a gente precisa, do que pensar a tecnologia na ideia que a gente tem do que é tecnologia, né? Então, eu gostei muito dessa frase, para mim fez muito sentido e acho que faz sentido aqui também, só para a gente encerrar. E acabamos não entrando muito no mérito dos 272, 270, porque, contando também rapidamente, quando eu vi o Mar de Lama, a primeira coisa que eu notei logo no começo é que eles colocam 270 vítimas. E eu imediatamente mandei um áudio para o Marcelo, falei, Marcelo, então são 270, são 272, expliquei para ele tudo. E para quem é do audiovisual sabe que é bem complexo você fechar um filme, né? Quer dizer, depois que você fecha, você tem as formatações, né? Enfim. Então, não é algo simples, né? Vou lá mudar o número, o letreiro, enfim. Então, a gente combinou que a gente falaria um pouco sobre isso, então, só bem rapidamente para contar, a Vale não considera 2 vítimas que eram nascituros, que eram crianças que estavam no ventre. Enfim, nem preciso dizer os motivos, porque a gente já conhece muitos deles, né? Mas a Helena, que é avó, né, de uma desses bebês, ela teve que ouvir, né, da Vale, que se você puder falar, eu acho que é melhor. Tudo bem? Boa noite. Então, assim, o Vale não considera porque a gravidez poderia não ter ido até o fim, mesmo com as mães vivas. Então, por que considerar 2 bebês que morreram no ventre das mães? Tem coisas que a gente... Tudo que vocês falaram aqui, tudo que eu ouvi eu acho que eu já vi 2 vezes o filme, né?
ecoa assim na minha cabeça, sabe? Essas agressões que a gente vive todos os dias, né? Como é que a gente lida? Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Estou aqui 6 anos depois, né? 6 anos e meio depois. E aí, como é que a gente lida com essas agressões todos os dias? Porque a tragédia, ela aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, como uma das pessoas que também falaram no filme. Ela começou antes, né? Ela aconteceu no dia 25, mas ela acontece até hoje. Ela não parou lá. E ainda temos, hoje tivemos ainda o perigo de mais uma barragem em Brumadinho, que está com risco de segurança revisto e também com risco de romper. Mais uma. Então, assim, e tantas outras, né? Como o Ribamar falou, tantas outras coisas. Os nossos rios da Amazônia, a gente tem um amigo nosso do Instituto, o Arthur, ele me mandou outro dia um vídeo do YouTube onde todos os rios da Amazônia estão contaminados pelo garimpo ilegal. Não é assim. Na hora que você pega no Google Earth, vai aproximando, a Amazônia é uma renda dourada. Dourada não, branca. Não tem mais aqueles rios puros. É uma coisa inteira contaminada. É assustador, né? Como é que a gente vai... qual é a grandiosidade da educação que a gente tem que ter, né? Para poder minimamente mitigar tudo isso que a gente está vivendo agora. Então, eu acho que começa com os bebês, e como o Wagner falou, nós somos jogados num cenário, todos nós, fomos jogados num cenário que a gente não tinha a menor noção do que era. E nós moramos aqui em São Paulo, meus filhos eram turistas lá. Eles não trabalhavam na Vale, nem moravam lá, nada. 25 de janeiro aqui em São Paulo é feriado. Minha filha estava lá porque foi conhecer Inhotim. Meu filho morava na Austrália e reuniu a família, porque ele estava também, além deles 4, estava o pai biológico deles e a madrasta. Foi a família inteira que morreu. Então, foi o pai, a madrasta, meu filho, minha filha, minha nora e meu neto. A família inteira. Eles eram turistas. Podia ter acontecido com qualquer um de nós que fosse visitar Inhotim. Qualquer um. Porque a pousada que eles estavam, estava no Caminho da Lama. Era vizinho ali de Inhotim, pertinho ali. Então, né? Qual é o tipo de... como é que a gente evita que isso aconteça? Eu acho que nós temos que falar. Sim. Falar, a gente promove esses festivais, não são trabalhosos, não são, custam, né? Mas eu sempre falo assim, vamos falar. Falar, nem que seja para ficar rouca. Depois toma um própolis, uma coisinha assim, melhor, e continua falando. Porque não dá para a gente, não dá para ficar quieto. O tamanho da indignação nossa foi tamanha quando aconteceu isso. E que não dava para ficar quieto, não dá para ficar quieto. Uma perda desse tamanho, né, que nós sofremos, não dá. A morte deles não pode ter sido em vão. Sabe? Não pode ter sido em vão. Alguma coisa, o Wagner fala muito bem naquele nosso pequeno filme do começo. Quer dizer, como é que você fala? Quer dizer, alguma coisa nova tem que aparecer disso.
alguma coisa. E tem que aparecer. Tem que aparecer. Só da gente ficar sabendo que uma barragem aumentou o nível de risco dela, só da gente ficar sabendo já é uma coisa nova. Porque as outras barragens tinham o perigo de romper e ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada, era tudo escondido. Agora não. Agora falam. Pelo menos isso. Então, gente, acho que nós temos que encerrar. Muito obrigada a todos pela presença. Espero vocês amanhã. Tá bom? Amanhã tem mais. Eu tenho só mais 2 recadinhos. O primeiro é uma salva de palmas para o Instituto, que hoje é aniversário dele, especialmente. E no ingresso de vocês tem 2 QR Codes, eu queria lembrar, porque é muito importante para a gente, para a realização da mostra e para os próximos anos, que vocês respondam à pesquisa. E quem puder contribuir também com a mostra, esse ano a gente está com uma campanha no Catarse. Então, esses são os meus 2 recados. Vocês querem se despedir? Ficamos aqui. Gente, eu quero dizer que isso que vocês estão fazendo é isso que vai fazer o Brasil mudar. São ações como essa. Se vocês conseguirem, durante todo o festival, tocar o coração de uma pessoa, que eu tenho certeza que vão ser muito mais do que uma, já valeu. Obrigado.